Alguma vez você já parou para pensar por que tantos continuam a sonhar, mas tão poucos realmente alcançam o que desejam? Alguns chamariam isso de destino, mas eu afirmo com convicção: o maior obstáculo não está lá fora, mas aqui dentro da mente e do coração de cada um de nós. Eu sempre digo, se a sua mente consegue conceber e acreditar, ela pode transformar sonhos em realidade. Mas aqui está o que poucos percebem. A forma como você decide agir hoje determina quem você será amanhã. Está preparado para encarar essa verdade? Eu descobri, há muitos anos, que cada conquista humana nasce primeiro como um pensamento. E não falo isso apenas porque li em algum livro, mas porque vi isso acontecer diante dos meus próprios olhos, em cada encontro que tive com homens de sucesso. Como se comportar como um campeão antes de ser um. A resposta começa na sua mente, no que você acredita ser possível para si mesmo. Não há vitória sem antes existir a convicção de que ela já é sua. Essa é a essência do que eu chamo de ensaio mental. Eu lembro de ter entrevistado Thomas Edison certa vez. Ele me contou que antes de qualquer lâmpada acender de verdade, ela acendia 1000 vezes em sua mente. Ele via a luz, sentia o calor, ouvia o estalar do filamento antes mesmo de conseguir criá-la no mundo físico. E essa capacidade de imaginar não é uma fantasia ou um jogo de criança. É o princípio que diferencia os homens que apenas desejam daqueles que de fato alcançam. Quantas vezes você já se pegou pensando que isso não é para você? Que talvez tudo seja só para os outros? Quantas vezes você duvidou da própria capacidade de ter uma vida que orgulhe seus pais, que sirva de inspiração para seus filhos? O que poucos sabem é que a mente não distingue entre uma experiência real e uma imaginada com todo o coração. Quando você fecha os olhos e vê a vida que quer levar, sentindo cada detalhe, cada cheiro, cada som, você está criando um caminho dentro do seu cérebro. Um caminho que, se percorrido com frequência suficiente, se tornará tão sólido que o mundo à sua volta começará a se moldar para que essa visão se torne realidade. Eu mesmo usei essa prática quando, ainda jovem, me vi sem um tostão no bolso, mas com um desejo ardente de entender como os homens mais ricos do mundo pensavam. Todos à minha volta diziam que era impossível, mas toda manhã, antes mesmo de abrir meus olhos, eu imaginava as entrevistas que faria com os gigantes da indústria. Eu via as perguntas, ouvia as respostas e sentia a certeza de que, em breve, essas conversas seriam reais. E o mais curioso é que, quando finalmente me sentei diante de Andrew Carnegie, não senti medo. Senti como se já tivesse feito aquilo dezenas de vezes, porque, de certa forma, já tinha. Isso não significa que você vai eliminar todas as suas inseguranças de um dia para o outro, mas significa que pode, hoje mesmo, dar um passo para longe do medo. Visualize o que você deseja com a clareza de um artista que já vê a escultura dentro do bloco de mármore. E haja como se aquilo já fosse seu. Sabe o que acontece quando você começa a agir assim? Seu corpo muda, sua postura muda. O tom da sua voz adquire uma firmeza que antes parecia impossível. As pessoas ao seu redor percebem isso, mesmo que inconscientemente. Elas começam a tratá-lo como alguém que já conquistou aquilo que deseja. E essa percepção mútua, sua e delas, vai criando um ambiente onde o sucesso não apenas parece possível, mas inevitável. Pense nos grandes campeões da história. Roger Bannister, por exemplo. Ele quebrou a barreira dos 4 minutos na corrida porque, antes mesmo de calçar os tênis, já tinha percorrido essa distância milhares de vezes em sua mente. Ele sentiu a vitória antes de senti-la no cronômetro. Quando você acorda todos os dias com a mesma disciplina mental, algo mágico acontece. O que era apenas um pensamento vai se transformando em ação,
E as pequenas ações, acumuladas, tornam-se a base de grandes vitórias. Mas talvez você esteja aí pensando: e se eu fracassar? E se eu parecer um tolo? Deixe-me lhe contar algo que aprendi à força. Cada pessoa que já atingiu algo grande passou pelo medo de falhar. Eu próprio, no início, temi parecer um impostor, um simples jornalista tentando decifrar os segredos dos magnatas. Mas descobri que o mundo não recompensa quem espera se sentir pronto. O mundo recompensa quem decide começar, mesmo que o coração bata descompassado. Portanto, quando você acordar amanhã, não pense apenas em tudo que ainda não tem. Feche os olhos e veja-se como o campeão que já é. Veja o modo como se move, como fala, como decide. Sinta a satisfação de já ter alcançado o que deseja, como se fosse o último dia da sua vida para provar que é capaz. Vista-se como se fosse encontrar a oportunidade mais importante da sua vida. Fale com a firmeza de quem sabe que o universo inteiro conspira a favor de quem tem coragem de agir. E, acima de tudo, entenda, não se trata de fingir. Trata-se de treinar a sua mente e o seu corpo para que se tornem a versão que sempre esteve destinada a ser. Não importa quão distantes pareçam seus sonhos hoje. O que importa é que, ao se comportar como um campeão antes mesmo de ganhar o troféu, você está sinalizando ao mundo e a si mesmo que já é digno da vitória. Eu vejo que muitos homens e mulheres carregam dentro de si grandes sonhos, mas as palavras que saem de suas bocas são frágeis como vidro. Falam como quem pede desculpas por desejar algo grandioso. Dizem: quem sou eu para isso? Espero que dê certo, ou vou tentar. Mas eu afirmo, as palavras que você escolhe são como tijolos que constroem o palácio da sua vida. Cada frase hesitante levanta um muro de medo ao redor do seu potencial. Por outro lado, cada palavra de decisão e certeza abre uma nova porta para o progresso. Eu percebi isso de forma inegável quando comecei a visitar grandes homens para minhas entrevistas. Lembro de um momento marcante. Eu estava em frente a um dos industriais mais influentes da época. Ele me olhou diretamente nos olhos e disse: não tenho tempo para quem não tem certeza do que quer. Eu entendi ali mesmo que ninguém respeita quem hesita. Desde aquele dia, decidi: nunca mais falaria como quem pede permissão. Eu falaria como quem tem direito ao seu próprio lugar no mundo. Winston Churchill sabia disso muito bem. Durante a guerra, quando toda a Europa estava à beira do colapso, ele não murmurou palavras de esperança fraca. Ele declarou com toda a força: nós nunca nos renderemos. Isso não era apenas retórica, era um comando direto à mente do povo britânico e ao universo. Essa é a força que existe em uma linguagem sem hesitação. Ela molda a realidade ao redor de quem a profere. Agora, quero que você pense em sua própria vida. Quantas vezes você se pegou dizendo "eu acho" ou "eu vou tentar"? E o que aconteceu depois? Essas palavras, mesmo que pareçam humildes, criam raízes de incerteza que se espalham por todo o seu caminho. Mas quando você troca "eu acho" por "eu sei", algo muda dentro de você. É como se as portas que pareciam fechadas começassem a ranger e a se abrir, mesmo que só um pouquinho no início. Eu vi isso acontecer de maneira quase milagrosa na minha própria jornada. Durante anos, carreguei um caderno onde escrevia não apenas minhas ideias, mas declarações de certeza. Eu escrevia frases como "eu sou um autor de valor inestimável" ou "minhas palavras influenciam e transformam vidas". Eu lia essas frases em voz alta, não para convencer o mundo, mas para reprogramar minha própria mente. No começo, parecia ridículo, mas à medida que repetia, percebi que minhas ações começaram a seguir o caminho das minhas palavras. Veja bem, a linguagem não é só o que você diz para os outros, é o que você diz a si mesmo, no silêncio do seu pensamento.
Quando você enfrenta um desafio, qual é a primeira frase que surge na sua mente? É "eu vou encontrar um jeito" ou "isso é difícil demais"? Essa escolha sutil define mais do que você imagina, porque a mente humana sempre busca confirmação para aquilo que você repete. Quero que você faça um experimento simples. Por uma semana, observe cada palavra que você diz sobre seus objetivos. Sempre que usar expressões como "eu espero" ou "eu tento", substitua imediatamente por "eu farei" ou "eu decidi". Você vai perceber que essa troca não é só uma questão de estilo. Ela muda a energia que você coloca em cada passo. Quando eu estava escrevendo meu primeiro grande livro, não tinha editora interessada, não tinha apoio financeiro, nada. Mas eu dizia a mim mesmo todos os dias: este livro já existe, só falta o mundo descobrir. Eu falava como se fosse um fato consumado, e dia após dia essa certeza virou uma chama que me impedia de desistir, mesmo quando o dinheiro acabava e os amigos duvidavam. Entenda, não se trata de arrogância ou de ilusão. É uma forma de alinhar a sua mente com aquilo que você quer criar. A linguagem que você usa todos os dias é a semente do que você colherá amanhã. E é por isso que peço que preste atenção à sua voz interior. Não apenas as conversas que tem com os outros, mas as que tem quando está sozinho. As palavras têm o poder de criar ou destruir. Quando são ditas com a força da convicção, elas constroem pontes sobre os abismos das dúvidas. Quando são ditas com hesitação, elas se tornam muros que te aprisionam. Por isso, a partir de hoje, escolha cada frase como se fosse uma promessa para o universo. Porque, na verdade, é exatamente isso que ela é. O medo de falhar é como uma sombra que se arrasta atrás de cada passo que você dá em direção ao que deseja. Eu sei disso porque eu senti muitas vezes um aperto no peito que sussurra: e se não der certo? E se todos virem que você não é tão capaz quanto pensam? Esse medo, embora pareça tão real, é um véu que cobre a verdadeira força que existe em cada um de nós. Abraham Lincoln compreendeu isso como poucos. E imagine, ele faliu nos negócios, sofreu derrotas políticas, perdeu o amor da sua vida e enfrentou crises de saúde que teriam destruído qualquer outro homem. Mas nunca permitiu que esses fracassos se tornassem o seu destino final. Eu me lembro de um período em minha vida em que também senti essa sombra de perto. Havia uma oportunidade de trabalhar ao lado de poderosos líderes empresariais e mesmo depois de anos estudando o sucesso, eu duvidava de mim mesmo. As vozes dentro de mim diziam: você não tem a experiência deles, você não está pronto. Mas em vez de escutar essas vozes, eu me fiz uma pergunta simples: como eu agiria se já soubesse que meu sucesso era garantido? E ao responder essa pergunta, percebi que precisava caminhar com a dignidade e a convicção de quem já pertence ao futuro que deseja. Quando você enfrenta um obstáculo, o medo de falhar faz parecer que qualquer pequeno erro pode acabar com tudo. Mas quero que entenda algo muito importante. Cada falha, cada tropeço, carrega em si um presente oculto, uma lição, um ajuste, uma oportunidade de fortalecer a sua coragem. Eu mesmo, ao longo dos anos, me deparei com portas fechadas e oportunidades que pareciam ter desaparecido para sempre. Mas cada uma dessas situações me mostrou que a diferença entre quem alcança e quem desiste não está no tamanho das quedas, mas na forma como nos levantamos depois delas. Quando você começa a agir como se a vitória já estivesse escrita, o medo de falhar perde a força. Isso não significa que as dificuldades desaparecem. Significa que você para de vê-las como inimigas e começa a tratá-las como degraus. Abraham Lincoln não teria se tornado presidente se tivesse aceitado o veredito de cada derrota como uma sentença definitiva. Ele entendeu que o fracasso não é um fim, mas uma parte essencial do caminho para a grandeza. Eu vejo tantas pessoas hoje esperando um sinal de que é seguro tentar.
esperando que o medo vá embora por completo antes de dar o primeiro passo. Mas posso lhe dizer com toda a certeza que descobri ao longo dos anos, o medo nunca desaparece completamente. O que muda é a sua decisão de avançar mesmo assim. Quando você se comporta como alguém que já tem certeza de que vai triunfar, a sua mente começa a procurar por oportunidades onde antes só via obstáculos. Isso não é apenas uma filosofia, mas uma prática diária. Eu aprendi a usar as palavras certas não só para motivar os outros, mas para me reprogramar. Quando me sentia paralisado, repetia para mim mesmo: eu sou capaz, eu sou digno, cada falha me ensina, cada desafio me fortalece. Essas palavras, ditas com convicção, me lembravam que o fracasso não era o inimigo. O verdadeiro inimigo era permitir que ele me definisse. E se você está se perguntando se isso é realmente possível para você, quero que pense no exemplo de Abraham Lincoln mais uma vez. Imagine a dor dele ao perder 8 eleições, ao ver seus negócios ruírem e sua saúde vacilar. Mas ele escolheu não escutar o coro de vozes que dizia: você falhou. Ele se comportou como se cada derrota fosse apenas um ensaio para o triunfo final. Quando você passa a ver cada obstáculo dessa forma, algo extraordinário acontece. A energia que antes alimentava o medo começa a alimentar a sua coragem. As portas que pareciam fechadas começam a se entreabrir. As pessoas ao seu redor percebem essa mudança. É como se você carregasse no olhar a certeza de que tudo é apenas um estágio temporário e que a vitória já está lá, esperando você buscá-la. Amanhã, quando acordar, pergunte a si mesmo: o que eu faria hoje se soubesse, sem nenhuma dúvida, que estou destinado a vencer? E então, faça exatamente isso. Talvez seja um pequeno passo, talvez um grande salto. Mas cada movimento feito com essa convicção é um tijolo a mais na ponte que vai levá-lo até o seu destino. E mesmo quando a sombra do medo voltar a rondar, lembre-se, ela só existe porque você está se movendo em direção a algo grandioso. A vida não se constrói em grandes gestos heróicos que surgem de repente, mas nos pequenos rituais que repetimos todos os dias, quase sem perceber. Eu descobri, em minha própria jornada, que são esses hábitos diários, tão simples que muitos os desprezam, que silenciosamente moldam o nosso destino. Vi isso de forma cristalina no exemplo de Vince Lombardi. Ele transformou um time desacreditado em campeões porque entendeu que antes de levantar um troféu, era preciso treinar a mente e o corpo para se comportar como campeões todos os dias, em cada detalhe. Eu também apliquei isso em minha vida. Durante o período em que escrevia minhas obras mais importantes, todos os dias, sem exceção, eu começava cedo, me vestia de forma impecável, mesmo que ninguém fosse me ver, e organizava cada papel e caneta como se estivesse prestes a receber um presidente. Esse ritual diário me lembrava de que eu não estava apenas escrevendo um livro, mas construindo um legado. Era como se cada pequeno gesto reafirmasse para mim mesmo: eu sou digno deste trabalho. Eu sou capaz de concluí-lo. Essas práticas parecem insignificantes no início, mas têm um poder oculto. Elas informam à sua mente que você já pertence ao nível que almeja. Você já percebeu como o desleixo se infiltra nos momentos de dúvida? Como a bagunça ao redor muitas vezes reflete a confusão dentro de nós? Eu sempre acreditei que o ambiente é um espelho da mente. Quando você organiza seu espaço de trabalho como se já fosse o líder que deseja ser, algo muda dentro de você. Não é só a aparência externa, é a forma como você se sente. E essa mudança de sentimento é o que começa a atrair as oportunidades que antes pareciam inalcançáveis. Talvez você pense que isso é apenas aparência, mas não é. É treino, é disciplina, é mensagem para o seu subconsciente. Cada manhã que você começa com intenção e cuidado,
você está enviando um sinal. Eu estou pronto. E o mundo reage a esse sinal. As pessoas percebem, mesmo sem saber exatamente por quê. Elas sentem a segurança na sua fala, o brilho nos seus olhos. E quando você começa a acreditar nisso, elas também começam. Eu sei que no começo pode parecer desconfortável, parece um teatro, mas é nesse desconforto que nasce o crescimento. Eu mesmo, quando iniciei esses rituais, me senti um impostor, como se estivesse fingindo ser alguém que ainda não era. Mas logo percebi que não estava mentindo para o mundo, estava reeducando a minha própria mente, estava mostrando a mim mesmo que eu era, sim, capaz de viver à altura das minhas maiores ambições. Quero que você reflita. Como seria a sua vida se começasse cada dia como se já tivesse conquistado o que deseja? Como falaria com seus colegas? Como se portaria em cada reunião? Como arrumaria seu local de trabalho? Como cuidaria do seu corpo, da sua saúde? Esses pequenos detalhes, quando repetidos, não são apenas detalhes. São a argamassa que constrói a ponte entre quem você é hoje e quem você está destinado a se tornar. Amanhã, antes de sair de casa, escolha se vestir um pouco melhor do que o necessário, mesmo que o dia pareça comum. Organize seu ambiente como se fosse receber um convite para algo grandioso. Fale consigo mesmo com a firmeza de quem sabe que o sucesso não virá de um golpe de sorte, mas de cada pequeno gesto que você faz quando ninguém está olhando. E se em algum momento bater a dúvida e ela virá, lembre-se de que cada ritual, por mais simples que pareça, está treinando o seu sistema nervoso para operar em um nível mais alto. Está criando o alicerce invisível sobre o qual toda grande vitória se apoia. No final, você verá que não estava apenas se preparando para algo grande. Estava, de fato, criando o espaço para que o extraordinário pudesse finalmente entrar na sua vida. Cada pensamento, cada palavra e cada pequeno gesto que você escolhe reforça ou destrói a realidade que deseja viver. Você não está apenas agindo para o mundo ver, está treinando a sua mente, o seu corpo e a sua energia para operar no nível mais alto possível. E é nesse treinamento que mora o verdadeiro poder de se tornar quem você sempre soube que poderia ser. Se essas palavras tocaram algo dentro de você, saiba que isso é apenas o começo. Há muito mais esperando por você logo ali. Então, clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora e venha comigo subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria, para se tornar 1% melhor do que você já é. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e eu o espero no próximo vídeo.